Aqui no Brasil, a gente tem uma história, né, ou talvez seja um mito, com relação ao ET de Varginha, de que nosso governo trocou essa entidade, essa criatura, com o governo americano em troca de tecnologia. Esse tipo de troca, né, troca de seres biológicos por tecnologia, seria algo relativamente comum entre governos e raças e civilizações. Ou seja, os governos estariam permitindo as abduções, eles poderiam abduzir livremente, então, seres humanos, ou talvez tivesse uma cota de abduções, em que esses seres poderiam estudar ou extrair material genético, e em troca, essas raças alienígenas estariam fornecendo tecnologias para esses governos, tecnologias militares, de cura, enfim. Qual a opinião de vocês sobre isso? Se faz algum sentido? E o que vocês sabem sobre essas trocas de tecnologias? O que seria a cura matê? Explica pra gente aqui, Léo. Né? De seres híbridos, então humanos híbridos, misturados, né, com DNA alienígena. Eu queria saber que tipo de informação que eles têm sobre isso. Queria perguntar tanto para o Sala quanto para o JP, né, primeiramente para o Sala, se ele já teve algum contato direto com algum ser, com seres diversos, né, com grupos de seres, ou com naves, né? E eu queria que o JP contasse qual foi o fato, ou o evento, ou o contato que ele teve mais significativo de todos na vida dele. O que o JP disse que o mais importante, o mais significativo para ele foi o primeiro, que ele estava numa fazenda em Goiás, em Goiânia, e ele acordou no meio da noite, numa noite, e sentiu uma vontade de ir lá fora, e ele viu uma bola de luz, essa bola de luz desceu e ele foi em direção a essa bola de luz, em direção à nave, e na hora que ele encosta a mão na nave, ele sentiu todos os pelos do corpo arrepiarem e um gosto de metal na boca, similar quando a gente coloca um monte de moeda na boca, um gosto de ferro na boca, que pode ser radiação, pode ser um monte de coisa, né? E ele falou que junto desse contato, foi interessante que ele também recebeu um monte de tecnologia via download, então ele baixou um monte de tecnologia, e foi muito interessante que ele não lembra de muita coisa, o que ele lembra é que quando deu no dia seguinte, quando ele se deu por conta, ele estava deitado na cama dele e tinha todo o passo dele voltando do mato, porque as botas ficam sujas, né, de terra, então tem todo o caminhar dele até a cama de volta, ele não lembra de como ele chegou até lá, e ele falou que essa experiência foi muito importante para ele, porque no momento que ele pisou nos Estados Unidos de volta, uma van da Força Aérea Americana parou e falou assim, entra, e ele ficou assim meio sem saber o que fazer, e ele falou assim, nós sabemos o que aconteceu no Brasil e nós precisamos de mais informações, e foi aí então que começa todo o processo dele. Thank you so very much, JP. O que o Dr. Sala está lembrando também é que aconteceu uma vez com o JP, uma situação quando ele morava em Orlando em 2018, que ele sentiu uma vontade de ir para fora de casa, então um disco voador pousou na frente dele e um extraterrestre com aparência nórdica, com o cabelo cortado tipo um corte militar e usando uniformes, prestem bastante atenção, uniformes da Força Aérea Americana, mas com um brasão que ele nunca tinha visto, ou seja, de uma especialidade que ele nunca tinha visto. E esse ser perguntou para o JP se ele queria entrar na nave. E o JP falou assim, eu não posso entrar na nave porque eu estou sendo observado. Então o ser, né, o nórdico, falou que tudo bem, entrou na nave. Quando ele foi embora, a câmera do JP voltou a tirar foto. Então o JP tem várias fotos da nave que é claramente visível que era um disco voador, que é uma prova de que ele teve aquele contato naquele momento. Thank you so much, Doc. It was really good information. Ele comentou das fotos, né, e vídeos. Onde a gente consegue ver? Ele publicou no perfil do Instagram dele? Está em algum lugar específico? Está guardado? Está em alguma live? Ele já revelou ou não? O Dr. Sala disse que ele publicou um vídeo em 2018 com as fotos e o vídeo. E ele falou que se a gente... ele vai me mandar agora para o meu WhatsApp para se a gente quiser ver. Então, o que você acha, Ale? Eu acho maravilhoso, Aí a gente pode colocar aqui na live, né? A gente bota aqui ao vivo.
Muito interessante porque a imagem está tão nítida que você consegue ver o reflexo na nave das árvores quando a nave estava levantando voo. Então ele falou assim, as pessoas às vezes ficam buscando saber, ver imagens e ver vídeos, e o JP falou, eu tenho prova de que eu tive o contato, eu tenho prova de que isso é real. O site do Dr. Sala, com todas as informações dele, exopolitics.org. Para o pessoal anotar aí, E de eco, X de xadrez, O de Oscar, P de Papa, O de Oscar, L de Lima, I de Índia, T de Tango, I de Índia, C de Charlie, S de Sierra.org. O-R-G. Eu queria aproveitar então, perguntar de um tema que é bastante recorrente aqui, que é da hibridização, né, de seres híbridos, então humanos híbridos, misturados, né, com DNA alienígena. Eu queria saber que tipo de informação que eles têm sobre isso, e eu também queria perguntar sobre o fenômeno de bebês que desaparecem dos ventres de suas mães, né? Todos esses casos, a gente já recebeu alguns casos aqui no programa, esses casos desses bebês que desaparecem estão sempre relacionados a alguma mensagem, a aparecimento de naves, sonhos, né? Que são também em que alienígenas se manifestam, explicam que essas crianças estão sendo gestadas nessas mães humanas e que eles serão levados. Depois eu queria que eles falassem um pouquinho sobre isso, então. I agree. O que o Dr. Sala está dizendo é o seguinte, o processo começou poucas pessoas foram abduzidas na década de 60, mas depois isso se tornou milhões de pessoas a serem abduzidas, principalmente a partir da década de 70, o que preocupou muitas pessoas porque eles eram sempre abduzidos por alienígenas da raça Greys, né, que são os que vêm de Orion, e sempre para processo de hibridização. E o que foi o mais interessante disso, essa abdução ela foi feita de uma forma para que eles criassem híbridos que pudessem se infiltrar na nossa sociedade por algum fim, digamos assim, nefasto, ou existe um outro fim ainda desconhecido, que talvez pior ainda do que esse, para que aconteçam esses processos de abdução. E é muito interessante porque o que o Dr. Sala diz, e eu concordo 100%, até por muitos estudos, que acordos foram feitos para que essas abduções acontecessem, elas não são tão aleatórias como nós imaginamos. Nós, claro que não podemos falar muito desses acordos aqui online para não derrubar a nossa transmissão, mas os acordos foram feitos na década de 50 e 60, para que então na década de 60 começasse o processo de abdução, para que ele ficasse em massa então na década de 70. Thank you so much, Doctor. Andy, JP, do you know something about it? O Dr. Sala já disse tudo o que precisava dizer, que é a especialidade do Dr. Sala, porque ele é não só um pesquisador, mas ele tem acesso a muitos outros delatores, então ele consegue ter acesso a essas informações, e o JP, ele faz aquilo que mandam ele fazer, ele está mais, como ele é da ativa ainda, e não é a área dele, não tem como acrescentar mais do que o Dr. já disse para nós. Thank you, JP. Legal, eu queria aproveitar então, já que ele falou de abduções, existe uma sensação ou uma percepção de que as abduções estão reduzindo, ou seja, o número de abduções está diminuindo. Primeira pergunta seria se isso é verdade, tá? Se as abduções estão diminuindo mesmo, e talvez as abduções tenham migrado para algum tipo de contato telepático, intuitivo, talvez em projeção astral, e as abduções deixaram de ser físicas. Se tem menos relatos de abduções violentas, traumáticas para essas pessoas que são levadas para as naves e tal. O que o Dr. Sala diz é que depois que chegaram umas raças extremamente evoluídas, as raças negativas de extraterrestres que não tinham contato com o plano físico do planeta, contato eu quero dizer que não tinham história com o nosso planeta, saíram daqui, e somente as raças negativas que têm história com o nosso planeta, que têm histórico, talvez seja essa a melhor palavra, que permanecem aqui ainda, mas só que como elas estão sendo observadas por essas raças que são extremamente evoluídas, elas não podem mais fazer nada. E o projeto de hibridização é um projeto muito interessante porque no momento em que você tem um bebê híbrido dentro de uma família, aquele bebê funciona como uma âncora. Por exemplo, nos Estados Unidos, se pais que não são americanos têm um filho dentro dos Estados Unidos, aquele bebê é uma âncora para aqueles pais dentro da lei de imigração se tornem também americanos. Então é como se esse bebê híbrido fosse uma âncora para que essas raças alienígenas que estão fazendo esse trabalho de hibridização pudessem continuar hibridizando e estando cada vez mais presentes aqui entre nós. Thank you so much, Doc.
O JP quer complementar alguma coisa? O JP, o que o JP está dizendo é que não importa, essas experiências, elas sempre são de alguma maneira chocantes, né? Algumas vezes traumáticas, mas sempre chocantes. E às vezes a gente se acostuma ou não. É algo que você nunca experienciou e de repente você está ali tendo aquela experiência e é sempre assim algo novo, é sempre muito chocante. Thank you, JP. Se esses seres alienígenas, essas civilizações, essas raças, elas são tão avançadas, né, e já estão aqui infiltradas na nossa sociedade, por que motivo eles fazem uma aproximação tão sutil, tão disfarçada, tão camuflada? Por que eles simplesmente não se revelam de forma clara o que os impede de dominar e conquistar a Terra? Thank you so very much, Dr. Sala. O que o Dr. Sala está dizendo é que essa pergunta foi uma pergunta muito importante. Como as raças mais evoluídas que estão hoje conosco agora são raças que fazem parte das 24 raças semeadoras, elas estão aqui para saber como é que nós estamos passando por esse processo. Ou seja, é como se elas estivessem aguardando para que nós tenhamos poder suficiente de resolver os nossos conflitos internos e através de resolver esses conflitos internos, não internos nós dentro de nós mesmos, mas internos dentro do planeta, ou seja, conflitos internacionais entre países, vamos dizer assim. E uma vez que eles nos acharem maduros o suficiente, nós então teremos contato para a civilização humana entrar numa nova era, que é uma era galáctica, de civilização galáctica, com contato com outras civilizações galácticas. E o que é muito importante mencionar nisso? Quando ele estava fazendo a explanação, a maneira como eles nos enxergam, uma vez que eles são as raças semeadoras, né, são aquelas que são as responsáveis pelo avatar que nós conhecemos aqui, é como se nós estivéssemos num processo de graduação mesmo, esperando a nossa graduação, para através dessa nossa graduação, a gente poder entrar nisso. E o que acontece com isso? Nós temos os grupos negativos, que são chamados de chapéus negros, que é o que a gente chama de governo oculto, e a gente tem os chapéus brancos, que são o grupo que trabalha com a federação, confederação e com o movimento de resistência. E quanto mais os chapéus negros estão perdendo esse controle sobre nós, que é o que está acontecendo agora nesse momento no planeta, mais fácil é para os chapéus brancos começarem então a nos preparar enquanto humanidade para que dentro desses próximos anos, até no máximo 5 anos, nós estejamos prontos para ter então um processo de civilização galáctica, ou seja, contato direto com seres extraterrestres, fazendo com que a nossa civilização também faça parte da civilização galáctica. JP, do you want to add something? JP pede para a gente também enxergar isso através da tecnologia. Por exemplo, se a gente chega hoje na floresta amazônica e dá para um índio que nunca teve contato com nada, um celular, ele vai olhar para aquilo e não vai saber mexer com aquilo, ele não vai entender como aquilo acontece. E a mesma coisa que acontece conosco. As tecnologias deles são tão avançadas e tão inexplicáveis para a gente que é muito perigoso que isso caia em mãos erradas e acabe acontecendo o que não é positivo. Então, para que nós façamos parte dessa sociedade galáctica, a gente tem que ter um grau de maturidade o suficiente para que a gente utilize essas ferramentas para o bem de todos. É uma das razões pelas quais que não dá para poder revelar isso, que eles não se revelam também. Thank you so much, JP. Excelente. Já que a gente está falando de tecnologia, então, queria entender de vocês o que vocês sabem ou tiveram acesso de trocas de tecnologia. Aqui no Brasil, a gente tem uma história, né, ou talvez seja um mito, com relação ao ET de Varginha, de que nós, brasileiros aqui, nosso governo trocou essa entidade, essa criatura, com o governo americano em troca de tecnologia. E esse tipo de troca, né, troca de seres biológicos por tecnologia, seria algo relativamente comum entre governos e raças e civilizações. Ou seja, os governos estariam permitindo as abduções. Eles poderiam abduzir livremente, então, seres humanos aqui, ou talvez tivesse uma cota de abduções em que esses seres poderiam estudar ou extrair material genético e, em troca, essas raças alienígenas estariam fornecendo tecnologias para esses governos, tecnologias militares, de cura, enfim, né? Queria saber qual a opinião de vocês sobre isso, se faz algum sentido, e o que vocês sabem sobre essas trocas de tecnologias.
you so very much, Dr. Sala. O que o Dr. Sala está dizendo é que sim, é muito comum, porque como os Estados Unidos têm mais tecnologia, eles fazem acordos com os países que detêm, às vezes, que recuperam naves ou recuperam seres, e fazem trocas dessa tecnologia. Então, uma equipe extremamente treinada e com aparelhos muito mais modernos e sofisticados e tecnológicos do que aqueles que o país tem, o país que recuperou a nave ou o ser, é levado até esse país para ali eles começarem um processo de negociação onde os Estados Unidos de alguma maneira mostram o que sabem dessas informações e trocam alguma tecnologia, e em troca disso os governos, né, os outros países abrem mão daquilo que eles recuperaram, sejam elas naves ou sejam eles propriamente seres. E isso acontece também quando a gente fala de abduções. Quando a gente está falando de abduções, os acordos foram fechados na década de 50, e esses acordos que foram fechados permitiram que Grace então fizesse as abduções. Esses acordos se estenderam até outros países, não só os Estados Unidos. Então, por exemplo, o governo brasileiro, assim como vários outros governos, tem acordos que permitem que seres, né, cidadãos desses países sejam abduzidos. Os Estados Unidos monitora esse processo para saber qual tipo de genética que eles estão abduzindo, quantas pessoas eles abduziram, qual é a intenção real daquela abdução. Então, os Estados Unidos faz um monitoramento em cima daquilo em troca de permitir para que isso aconteça, né, dessas abduções. JP, do you want to add something? O que o JP está dizendo é que o JP é testemunha desse processo. Ele já viu vários pilotos de outras nações que foram levados pelos nórdicos para aprenderem a pilotar os discos voadores. Ele já testemunhou isso, já viu isso acontecer, e isso é uma prática comum, já não foi uma só vez, ele já viu algumas vezes. Então, essa própria troca de tecnologia inclui também a tecnologia das arcas, ou seja, são aquelas naves muito grandes que estão em vários locais espalhados aqui no nosso sistema solar, aqui no planeta Terra. Se eu não me falha a memória, nós temos 6 ou 8, eu não tenho certeza. E é por isso que moveram a Arca do Atlântico mais para o meio do Atlântico, para facilitar com que outros países tivessem acesso a essa tecnologia. Então tudo está acontecendo para que essa tecnologia seja liberada. Um monte de gente escreveu aqui, ó, Akuriya Mate. O que seria Akuriya Mate? Explica pra gente aqui, Léo. A Akuriya Mate, eu vou contar a historinha de como chegou no Akuriya Mate. O JP, em uma das missões, ele foi numa das arcas. Quando ele chegou lá, geralmente ele sempre era acompanhado, ou ao chegar nas arcas, né, essas arcas que, especificamente essa que ele estava no Atlântico, no fundo do Atlântico. Quando ele chegou nessas arcas, tinha um xamã, umas pessoas vestidas com roupas indígenas. E ninguém conseguia abrir a arca, e então os xamãs começaram a entoar um cântico. E esse cântico dizia Akuriya Mate. Akuriya Mate significa abra-se o portal em idioma arcturiano. E foi muito interessante porque o JP não sabia o que significava Akuriya Mate, e a gente conversou antes sobre isso. E foi muito legal porque a gente viu na prática, ele falou assim, foi exatamente o que aconteceu. Eles começaram a cantar, então a nave abriu e os militares puderam entrar ali. Então Akuriya Mate tem esse significado, abra-se o portal. Vamos mostrar a foto que o Dr. Sala mandou pra gente. Pode colocar na tela? Essa foto foi que o JP tirou naquele caso que ele contou, que o Dr. Sala contou. E se você notem que a nave era tão brilhante que a gente consegue ver ali o reflexo das árvores na nave. Você vê que a nave está meio esverdeada. É porque a foto inteira, quando ela está aberta, você nota que ela tem uma série de árvores, e quando a nave está indo embora, ele consegue tirar essa foto, e isso é uma prova de uma nave assim, desse contato do JP. Olha, a foto original, tá vendo? Você vê a folhagem, e a foto aumentada, a gente nota que tem um reflexo de tão espelhada, de tão espelhada, né? De tão ótimo, de tão cromada que é. Muito bacana. Ter a oportunidade de trazer o JP e o Dr. Sala aqui é um marco, acredito eu, na nossa história, né, dentro desse processo. Foi muito, muito bacana mesmo, extremamente grato. Você sabe que vocês moram no meu coração. Maravilhoso. Obrigado de verdade.